Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e mais uma vez reunimos-nos em Seu nome, em nome de Mestre Jesus e todos nós, em nossos lares, tantas vezes distantes. Vamos nos louvar, sim, viemos nos louvar e agradecer, Pai, pela vida que nos concedestes por Sua misericórdia, agradecendo sempre ao Mestre Jesus, que está sempre nos fortalecendo para o exercício do bom caminho. Por isso, agradecendo sempre, levamos nosso louvor, mas também nossos pedidos, nossas súplicas, por todos nós, seus filhos. E assim, nesta noite, Pai, viemos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade, que sejamos sempre alegres, generosos, humildes, e que todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E uma boa noite, claro, boa noite a todos vocês, boa noite, sejam todos bem-vindos, e claro, eu e Célia aqui, abraçamos a todos, né, que estão chegando, que ainda vão chegar, que ainda vão dar uma passadinha. Então, o nosso abraço aqui inicial para o Zé Geraldo Carvalho, que fez uma bela palestra terça-feira no Paz e Amor, casa cheia, foi muito bom. Um abração. Abraço aqui também para a Bárbara Santana Nery, que está conosco, Bárbara, e claro, já chegando o final de semana e praticamente chegando ao fim também o mês de abril. Que abril? Março, 31 dias de março, depois dos 28 de fevereiro. Estava tão bom quando o mês era curtinho. Pronto, chegou o mês mais longo. Mas é isso. Vamos continuando, vamos trabalhando, vamos aprendendo tudo que é necessário para todos nós no dia a dia. E nós temos hoje programado então do Evangelho as novidades, de Sócrates e Platão. O resumo de tudo aquilo que eles nos trouxeram pelo correr do tempo, mais especificamente pelas palavras de Platão, porque o Sócrates, como nós vimos na quarta-feira, também não deixou nada escrito. Então, as notícias, até a certeza da existência do Sócrates, foi dada por Platão, que então trouxe para nós todos os seus escritos, a filosofia, a sua maneira de pensar, que acabou levando à morte por envenenamento. Boa noite, Alzirinha, tudo bom? Um grande abraço meu da Célia para você também. E depois nós vamos ter Joana de Ângeles, logo após o nosso Evangelho, que já está aqui. Vamos ter Joana de Ângeles convidando-nos à sementeira. Pois é, plantar a boa semente. Mas vamos ver o que os principais postulados de Sócrates e de Platão trouxeram aqui para nós 500 anos antes de Cristo. Que nós, como nós vimos então na quarta-feira, muitos dos seus princípios são ali parelhos com o cristianismo, com a própria doutrina espírita. Se não, vejamos, diz aqui o seguinte: o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ele existia unido aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Deles se separa em se encarnando, e recordando seu passado, está mais ou menos atormentado pelo desejo de a ele retornar. Então, diz que, na realidade, nós somos nada além de uma alma encarnada, matéria agregada, pela própria força da vida em si, como o princípio de todos os vegetais, porque nós podemos aparecer só depois dos vegetais estarem aí. Mas, e nós, então, no mais alto que se diz da evolução, do homem é uma alma encarnada, assim como todos os animais, os seres vivos têm a sua alma, e muitos ainda louvam em si. E continuam, então, Sócrates e Platão afirmavam que, enquanto tenhamos nosso corpo e a alma se encontrem mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidá-lo. Ademais,
ele nos enche de desejos, como diz aqui Sócrates e Platão, de apetites, de temores, de mil quimeras e de mil tolices, de maneira que com ele é impossível ser sábio um instante. Mas se não é possível nada conhecer com pureza enquanto a alma está unida ao corpo, é preciso de duas coisas: uma, ou que não se conheça jamais a verdade, ou que se venha a conhecê-la depois da morte. Livres da loucura do corpo, então conversaremos. É de esperar-se, com homens igualmente livres, e conheceremos nós mesmos a essência das coisas. Por isso, os verdadeiros filósofos se exercitam para morrer, e a morte não lhes parece de nenhum modo temível. Está no céu e inferno essa negação. E fala aqui então que nosso corpo, na realidade, nós vivemos em função dele, e ele traz para nós todas as coisas materiais. E nós vivemos nesse momento. O que nós temos de certeza, ou que nós conhecemos neste momento dos nós encarnados, sobre vida espiritual, que é aquela vida, né, que vai se manter. Que vai chegar o tempo que o nosso espírito não vai mais precisar encarnar. Ele vai assumir a sua posição de espírito já com muito conhecimento para a partir daí evoluir ainda mais. Então, enquanto estamos aqui, o que nós conhecemos na realidade da vida espiritual, da verdade, ou daquilo que realmente importa? Praticamente nada. E é uma realidade. Né? Porque nós nos preocupamos mais com as coisas materiais, daí eles falarem que a vida aqui só nos enche, né, de apetites, de temores, de quimeras, de tolices, tudo aquilo que a gente faz durante nossa passagem por aqui. E aí continua ainda com outras situações. Diz o seguinte: a alma impura nesse estado está entorpecida e é arrebatada de novo para o mundo visível pelo horror daquilo que é invisível e imortal. Ela erra, então, disse, ao redor dos mausoléus e dos túmulos, perto dos quais viu, por vezes, fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras, e que retêm alguma coisa da forma material, o que faz com que o olhar possa percebê-los. Essas não são as almas dos bons, mas dos maus, que são forçados a errarem nesses lugares, onde carregam o castigo da sua primeira vida, e onde continuam a errar até que os apetites inerentes à forma material que se deram conduzem-nos a um corpo, e então elas retornam, sem dúvida, aos mesmos costumes que durante sua primeira vida foram objeto das suas predileções. E falou antes que nossa alma está aqui nesse mundo, que esse mundo só nos dá as coisas materiais mesmo, e a percepção, e poucos se importam, poucos mesmo, com a vida espiritual. Mas ele fala que ao mesmo tempo que o espírito tem esse horror à vida material, a necessidade dela é imperiosa. E quando estamos aqui, nós vamos nos reger pelo mundo em que nós vivemos, aquilo que nós vemos, sentimos, olhamos, etc. Mas muitos têm essa veridade de, aqui como foi aqui colocado, de ver aquilo que chamamos de fantasmas, de vultos, né? Esse tipo de coisa. E aqui Sócrates e Platão já falavam que eram espíritos, se não são os bons, porque os bons já têm uma certa qualidade de entendimento, de evolução. E esses que ficam por aqui são aqueles que ainda são muito perturbados, que não se desvincularam da matéria, que vão precisar voltar. E como nós sabemos? Então essa é a realidade. Então, meus amigos, a verdade nua, crua para todos nós, é que esse mundo material que nós vivemos aqui, e claro, achamos lindo, maravilhoso, e é aos nossos olhos, viajamos, vamos para as praias, para as montanhas, para os campos, etc., lá de cima do avião, coisas lindas, mas esse mundo que nós vivemos espiritualmente, ele é muito denso, ele é muito pesado, tanto que nós vemos o quê? Quem tem, né, a evidência, vem então os vultos, né, vem os nossos irmãos que já morreram e continuam por aqui. Então esse ambiente que nós vivemos, ele é aqui um terreno, vamos dizer, um umbralino mesmo. Até porque esses que aí estão, vêm, e se nós abrimos o espaço, eles vêm e se associam a nós.
nos nossos vícios, nas drogas, nas bebidas, e aí fica cada vez mais difícil de sair, porque ele se aproxima exatamente para poder usufruir. Esse ambiente é ruim, então por isso que nós precisamos pensar bem, para nos livrarmos dele o mais rápido possível. Pois é. Mais algumas coisinhas aqui, olha aí. Depois da nossa morte, o gênio, que é a alma, que nos fora designado durante nossa vida, conduz-nos para um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades. Hades, eles são gregos daquela época, Hades era o submundo, para aí serem julgados. As almas, depois de terem permanecido no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a essa vida em numerosos e longos períodos. Até esses dias eu estava vendo aqui, estava eu com a Célia, eu mostrei para a Célia uma passagem daquela série recente que está aí na Netflix, o Sandman. E tem lá a história do Orfeu, que ele cantava, ele tocava, cantava, uma voz bonita. E ele, como a namorada, a esposa, eles que se amavam, juraram viver eternamente, sempre juntos, sempre juntos, sempre juntos. A esposa dele, a amada dele, pisou em um ninho de cobra, foi picada, morreu e foi lá para o Hades, foi lá para o submundo. Porque não tem onde ir, nesse mundo que a gente vive aqui, vamos para lá primeiro. E ele, como mortal, ficou desesperado e conseguiu, falando por aqui por ali, conseguiu chegar como mortal até lá, no Hades, que é o submundo. E onde tinha lá, o Hades, Perséfone, que eram os deuses gregos da época, lá para o submundo. E o Hades pede para ele cantar. E ele canta uma música muito bonita, tocando, que eleva ali até as almas que se sentem elevadas pela beleza da música que ele canta, embora o assunto seja triste, porque ele relata a morte da namorada dele. E consegue liberá-la, mas, bom, se alguém for assistir, já assistiu, não assistiu, vai assistir. Quando libera a alma para voltar para cá para o mundo, para ficar ao lado dele, claro, o Hades fala para ele, não olhe para trás, enquanto não sair daqui. Mas ele olhou, e aí vira pedra. São as coisas da mitologia, mas que é exemplificada aqui no submundo, que a gente chamaria hoje aqui de umbral, esse tipo de coisa. Os demônios que falam aqui vêm do grego demon, que é alma. Demon virou essa coisa de demônio, coisa ruim, mas na origem o demon significa simplesmente alma, nada além disso. Os demônios enchem o espaço que separa o céu da terra. São o laço que une o grande todo consigo mesmo. A divindade, não entrando jamais em comunicação direta com o homem, é por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com ele, seja durante a vigília ou durante o sono. Fala que os deuses da época, não entram jamais em contato conosco, mas os intermediários é que vão entrar. E realmente é. Nós, quando fazemos nossas preces, para aqueles que são egressos da Igreja Católica, e são devotos de São Benedito, Santo Antônio, São Francisco, e tantos santos e santas, oram a eles, pedem graças a eles, que são esses intermediários, que são espíritos jamais livres, jamais esclarecidos, já com uma habilidade maior, e que fazem esse processo de intercessão entre nós, meros e pobres e obtusos mortais, com entidade superior. A própria doutrina fala, o nosso querido Mestre Jesus é o intercessor por nós. Ele está conosco aqui, então ele está sempre pedindo ao Pai, Senhor meu Deus, dizem que nos anos 70 já era para ter uma guerra terrível, alguma coisa, que foi pedido uma moratória para nós, olha como que nós estamos aí. E 50 anos atrás, olha como nós estamos agora. Talvez pior do que há 70 anos, 50 anos atrás, mas enfim. E a gente vai perceber então que aquilo que Sócrates e Platão falaram 500 anos antes de Jesus tem tudo a ver com aquilo que a própria doutrina aqui professa. Com certeza, Sócrates era um espírito de altíssima qualidade, conhecimento muito grande, para já encarnado, vir e chegar onde? Na Grécia, onde tinham um deus para cada coisa, trazer essas novidades, esses esclarecimentos todos, e por isso mesmo, aconteceu o que aconteceu com ele. Mataram, porque ele foi contra tudo aquilo que existia à época.
chamando também o povo lá de hipócrita, e que Jesus morreu 500 anos depois, aconteceu basicamente a mesma coisa. Então nós estamos vendo que, na realidade, a história vai se repetindo, e Sócrates, que foi chamado um visionário, não, era simplesmente um espírito esclarecido. E diz aqui o seguinte: se a alma é imaterial depois dessa vida, ela deve seguir para um mundo igualmente invisível e imaterial. Da mesma forma que o corpo, em se decompondo, retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente material, que se nutre como Deus de ciências e de pensamentos, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais, que a impedem de se elevar até o divino e a retém nos lugares de sua morada terrestre. Nada além daquilo que nós realmente sabemos. Então vamos ascender quando tivermos condição, nosso espírito estiver livre, né, ou parcialmente, ou muito livre de tantas impurezas que nós trazemos daí a necessidade de estarmos aqui encarnados. Diz ainda: se a morte fosse a dissolução total do homem, seria um grande lucro para os maus. Depois da sua morte, estarem livres, ao mesmo tempo dos seus corpos, de sua alma e dos seus vícios. Aquele que ornou sua alma não de um enfeite estranho, mas do que lhe é próprio, só este poderá esperar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. É o que diz, né? Se a morte desaparecesse tudo, qual seria a grande vantagem de ser bom, de procurar o caminho reto, por auxiliar a fazer a caridade? O mundo poderia ser um mundo só de gente mal, porque morreu, acabou, não existe mais nada mesmo, ninguém vai cobrar, ninguém vai fazer coisa nenhuma, eu posso fazer o que eu quero aqui. E é uma realidade, né? Mas nós sabemos que não é nada disso. Tem mais algumas coisinhas aqui, vamos ver o nosso horário aqui, né? 18h24, mas sempre dá tempo de uma coisa. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que com ele tomou, ou dos acidentes que experimentou. Ocorre o mesmo com a alma. Quando ela está despojada do corpo, carrega os traços evidentes do seu caráter, de suas afeições e as marcas que cada ato da sua vida lhe deixou. Assim, a maior infelicidade que possa atingir o homem é de ir para um outro mundo com uma alma carregada de crimes. Tu vês, Calícles, que nem tu, nem Polos, nem Gorgias, que eram os discípulos da época, não saberias provar que se deve levar uma outra vida que nos será útil quando estivermos lá embaixo. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é que mais vale receber que cometer uma injustiça, e que antes de todas as coisas deve se aplicar não em parecer homem de bem, mas a sê-lo. Não é selo de selo, é sê-lo, ser o homem de bem. E hoje o homem de bem virou aí sinônimo de tudo quanto é coisa complicada, difícil, quer dizer, tudo virou uma grande bacia, uma grande sopa de letrinhas, onde cada um joga a palavra que quer lá e tá tudo bonito. Na realidade, a gente sabe muito bem o que é ser um homem de bem. O homem de bem é aquele que segue aquilo que Cristo pediu. Ama o próximo como a si mesmo, não faz as barbaridades que tantos aí fazem, que tantos procuram, né? Aí se salvaguardar, aqueles grupinhos, aquelas confrarias e todo mundo se escudando um no outro. Ou seja, é uma vergonha nacional, né? Bom, enfim, vamos lá. Tem mais um pouquinho aqui. De duas coisas uma: ou a morte é uma destruição absoluta, ou ela é a passagem de uma alma para um outro lugar. Se tudo deve se exterminar, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte não é senão uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, e felicidade nele reencontrar aqueles a quem se conheceu. Mas maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada, e aí distinguir como aqui aqueles que são sábios daqueles que creem sê-lo e não o são. Mas é hora de nos deixarmos, eu para morrer, vós
para viver. Essas foram as palavras de Sócrates aos seus juízes, aqueles que o condenaram a morrer por envenenamento. E ele tranquilamente, apesar que antes falaram para ele, se quiser renunciar a tudo que você falou, você é um homem livre. Ele falou, não, eu tenho a minha consciência, a certeza daquilo que é justo e daquilo que eu faço. Passa a cicuta para cá. E tomou a cicuta e morreu. E nós, 2.500 anos, estamos tomando a nossa cicuta espiritual e não tomamos jeito, não tomamos vergonha em nossas devidas caras. E quantos tem aí que não tomam vergonha de jeito nenhum? Mesmo falando em nome de Deus, que é o maior escalabro que a gente pode imaginar, trazer Deus, trazer Jesus para tanta coisa complicada, tanta falcatrua justificando seus atos de verdadeiro terrorismo social, como a gente observa por aí. Não só aqui, mas em tantos lugares, né? Mas enfim, meus amigos, que Deus, nosso querido Mestre Jesus, nos tranquilize, estejamos serenados com o nosso pensamento, ouvindo sempre o Evangelho, procurando tirar sempre com coisas boas para nós, ouvindo Joana de Ângeles também, sempre nos dar conselhos preciosos, para que nós possamos sim trabalhar conosco, com os nossos irmãos que aí estão, aqueles que estão ao nosso lado, para que possamos, né, ir aprendendo, e mais do que simplesmente aprender, praticar. Que Deus nos auxilie, né? Então, nosso abraço aqui, olha aí para o Roberto Messner, que já deixou boa noite, Alessandra Branco, também aqui Fábio Fidelis, olha aqui nosso querido amigo Carlão da Comunitária Vida Nova lá, um abraço aí Carlão, todos os amigos da Comunitária Vida Nova. A gente faz o programa de terça-feira pela manhã, né, com o Jaime, com o Basso, o Maurício também que está um pouquinho afastado por causa de cirurgia, o João foi lá também, ajudou a gente, um grande abraço. Nosso abraço também aqui para Isilda Blichenko. Olha que nominho, né, Isilda? Grande abraço para você, viu? É brincadeirinha, tá? Judélia Lima, Ivana Santa Rosa, também Alzine Bárbara Santanané, enfim, a todos vocês que estão conosco, a família, mas é extremamente interessante ouvirmos aquilo que Platão e Sócrates nos falam sobre as ideias dele, 500 anos antes de Cristo, que são tão atuais e que nós sabemos estão ali condizentes com tudo aquilo que a doutrina nos fala. Oremos e oremos sempre, né? Vamos então ver a Joaninha de Ângeles, porque Joana de Ângeles hoje vem falar e nos convidar à sementeira. Eu sempre falo, né? Semeia boas sementes, porque a colheita vem e tal. Vamos ver o que ela nos fala sobre sementeira, mas antes um golinho de água que eu falei muito. Convite à sementeira. Desdobra-se imenso o campo a semear. A generosa gleba aguarda roteamente preparação, é aquela preparação da terra. As sementes são a palavra do Senhor, férteis e nobres em seu potencial libertador. Há, no entanto, outras sementes que têm recebido a preferência dos homens. Todos somos semeadores. Exemplos geram lições, palavras propõem conceitos, pensamentos elaboram ideias. Estamos sempre diante de professores e cercados de aprendizes. É uma realidade. Onde quer que formos, seja uma pessoa, duas, três ou milhares, vamos estar sempre diante de professores, porque nós estaremos vendo, observando, aprendendo, mas também estaremos ao mesmo tempo diante de aprendizes, porque eles estarão olhando para nós, nos observando, nos vendo, vemos como reagimos, como nos portamos, o que falamos, como falamos, por que falamos. A vida social desse modo é decorrência dos impositivos. A vida social desse modo é decorrência dos impositivos geradores dos hábitos que se destacam. Assim, em qualquer circunstância, o homem semeia. Infelizmente, na gleba da atualidade, as sementes utilizadas têm se apresentado deficientes,
propiciando valores degenerados. Por isso, há poder e inquietação, facilidades e neuroses. O desespero segue cavalgando a anarquia e as distonias emocionais avançam comandando grupos humanos. Mergulhe a mente na reflexão e fita a paisagem colorida dos homens. Mesmo ao sol, vê-los-ás tristes, e quando sorrindo, ei-los assinalados por dificuldades. Não adies a oportunidade. Convidado como te encontras para o ministério de reverdecer a terra e tornar-se semeador de bênçãos e de paz, em nome do excelso semeador. É o que nos fala Joana de Ângeles. Simples, direta, né? O que falar mais? E é a verdade, é a grande verdade. E a gente jamais deve esquecer disso, dessa coisinha que ela falou aqui, que eu até, né, dei aqui uma audiência um pouco maior. Estamos sempre diante de professores. Por isso, quando olharmos as notícias no jornal, na televisão, no celular, correndo lá o Instagram, correndo o Facebook, correndo as redes sociais, correndo os portais de notícias, estaremos diante de professores. Todos. Agora, o que nós precisamos ter é a sintonia do que nós queremos aprender de tudo aquilo que a gente vê ali. E do que nós também procuramos elucidar para os menores que estão ao nosso redor sobre aquilo que eles veem que às vezes os excitam tanto, os estimulam tanto. E ao mesmo tempo, estamos todos diante de aprendizes, seja onde quer que nós formos, porque todos estarão também nos olhando e não nos iludamos, é assim mesmo. Quando nós vamos no supermercado, lá estamos empurrando o carrinho, pegando aqui, pegando ali, mas estamos observando os outros. Como se comportam, como que pega de um lugar aqui, de repente joga no outro lá. Estamos observando. Então estamos diante ali de uma quantidade imensa de professores e os nossos valores muitas vezes são colocados em xeque frente àquilo que nós vemos. Mas aqueles que estão lá também ao mesmo tempo estão nos olhando, vemos a mesma coisa que nós estamos fazendo. Então, é um caminho de via dupla. E é isso que tantas vezes nós não percebemos. Passamos ilesos. É como se diz, né? A história do mal rico e do Lázaro. Tanto o Lázaro ficava ali na porta, pedindo. O rico passava, não olhava, você até pisava no pé dele, se fosse o caso, que ali ficou como se fosse um pedaço da paisagem, como se fosse uma rachadura na parede, como se fosse um matinho ali encrostado numa pedra solta no chão, e não dava a mínima bola. E é o que nós fazemos, muitas vezes, também nas nossas atitudes. E muitas vezes, quando o ambiente ou quando a situação pede algo de nós. Mas vemos que não vemos, viramos de lado, disfarçamos, etc. E aí, estamos semeando. Então, alerta da Joana de Ângeles para todos nós, e hoje com uma série de alertas, e muito bacana, importante também, as ideias do Platão e Sócrates, que nós vimos, né? E agora Joana de Ângeles. Olha quanta coisa boa para hoje, como sempre, né? Evangelho, Joana de Ângeles, são riquíssimos para todos nós. Belíssimo que isso daí, queridos amigos, né? Alexandra Branco também aqui, um grande abraço. E vamos ver então os nossos prezadíssimos aniversariantes, porque afinal de contas temos aí 3 dias e quanta gente fazendo aniversário, gente feliz, amigos nossos, né? Amigos de vocês também. Olha aqui, hoje Yara Fernanda Fagundes, Luiz Felipe dos Reis Vale, nosso primo, um grande abraço Luiz Felipe, Juliane Menezes, o Nilton Figueiredo, Wagner Pereira, Edson Molina, também nosso, a Yara Fernandes, já falei, nosso querido tio Orlando Lameu hoje, fazendo aniversáriozinho, né? Mais um aninho, eu estou com 70 e vou fazer 73, eu vou fazer 78, meu tio fará 79, a gente vai aguardando, relacionando para não guardar a data direita, a gente sempre relaciona com o outro, né?
Também o titio fazendo 70. Vandinha fez junto. É? Hã? Vandinha. Vandinha, de Marta, vai tudo junto ali, né? Então nosso abraço aí, tudo agora no fim do ano, dia 30, 31, né? Tá tudo fazendo. Tá bom? Um abraço, titio, um beijão pro nosso querido titio aí. Amanhã, Luiz Bartolotti, Célia Brus, André Lopes, Julie Herne, José Vladimir Escobar, Francisco Carlos Parrilha, que foi nosso gerente aqui americano. Um grande abraço aí pro Parrilha. E domingo, dia bom pro aniversário, né? Precisamos comemorar. Eduardo Farnese, olha aí, a Simone Zanite fazendo aniversário da Simone. Aquele abraço sempre pro Ginha aí, pro filhão, para todos vocês aí. Um abração, saúde, viu? Um grande abraço no meio da série para você. Michel Ferreira também fazendo, Elaine Nicolus, também conhecemos, né? Que é lá, parente da Rovoni. Então, nosso grande abraço aí para Elaine. Também faz aniversário Aldo Batista de Araújo, Samanta Teixeira Machado, Eliana Hatt, Sidney Machado, Eliane, que também trabalhamos, né? Trabalhamos com o Sidney no banco. Um grande abraço. Também a Altiva Suzy Souza, Maria Irene. Olha quanta gente aniversariando esses dias, né? Que bom, então. Nosso grande abraço, coração a coração para todos vocês, com as bênçãos de Deus. E como a gente fala, semeie as boas sementes. Se alguém não sabe o que significa, lê o texto da Joana de Ângeles de hoje, vai ter uma noção do que é semear a boa semente. Tá bom? Abraços para todos vocês, de todos nós, e para os aniversariantes particulares de todos nós também, né? E é isso, amigos. Olha aqui, estamos chegando ao finalzinho do nosso encontro de hoje. Falamos do Evangelho de Sócrates, de Platão, da similaridade que as ideias do Sócrates nos trouxe até essa época e vai continuar pela eternidade, né? E, de acordo com o cristianismo e suas ideias, e especificamente, detalhadamente, com a questão do espiritismo, da doutrina espírita. E de Joana de Ângeles falando sobre o convite à sementeira. É isso. Vamos orar então por nossos irmãos que também querem, orar por nós, que todos nós precisamos, né? Somos todos necessitados. Então, neste momento em que nós vamos nos dedicar a mandar um abraço fraternal, levar o nome dos nossos amigos até nosso Pai Celestial, vocês também já podem ir aí mentalizando a todos aqueles que vocês conhecem, sabem que assim o necessitam, né? Vamos lá, orar pela Vornine Oliveira Pascoal, Djalma Camargo, a Rosa Amélia Leal, José Carlos Bispo, Eide dos Santos, o Anderson Barbosa Pires, nosso grande abraço, Maria Terezinha da Silva, Ivonete Boniquirino, nosso amigo André, também aqui a Isadora Pérez Garcia, Luiziane Ferra, Maria Joana Bela Bassa, Lente de Camargo, Manda Gazela Cassiano, Cláudio Cané Filho, Delcio da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Maria Clara Santana, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mariana Colucci, Vanine Colucci, Jéssica Iswenson, Gustavo Piloto, Andreta Isabel Esferra, Williana Saldanha, Elane Perano, Elano Lameu, Rosa Decreste, Cecília de Paula, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Anabela Vaz, querido Maurício Barros, Glaudemir Ruiz, Jandira Vieira Furlan, Gabriel Ruiz Miller, Tercília Antonello, nossa irmã, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins. Vamos recuperando aí, né, Sônia, com a graça de Deus. Claro, pedir por todos nós, até nosso Pai. Vamos então ao nosso momento abençoado de prece de encerramento. Vamos lá? Pai nosso que estás conosco, querido Mestre Jesus, sempre conosco, e nós aqui, seus filhos, reunidos neste momento, Pai,
Nós nos louvamos, agradecemos, louvamos pela sua misericórdia, ao nos conceder a vida que nos reúne alegremente neste momento. Agradecemos a Mestre Jesus por sua companhia, mas agradecendo e vos louvando, também levamos os nossos pedidos, levamos nossas súplicas a vós por todos nós, seus filhos. E pedimos, sim, pedimos por nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram e caminham no plano espiritual. E pedimos por nossos irmãos que também, cumprindo aqui sua jornada, retornam por esses dias ao plano espiritual, nos deixando. Pedimos pelos aniversariantes felizes desses dias. Pedimos suas bênçãos também a estes que estão vindo ao mundo, encarnando, através de seus abençoados pais. E tanto a vos pedir, Pai, pedimos também por estes irmãos queridos que demos aqui os nomes, por esses irmãos que mentalizamos em nossos lares, levando até vós as necessidades de cada um, que tão bem conheceis. Fortaleceis a todos, fortalecendo também nossas famílias, as famílias de todos os seus filhos, fortalecendo seus filhos nas provas tão difíceis, nas expiações terríveis, a que muitos estão submetidos, mas também por pura necessidade. Ameniza as dores, auxilia na caminhada, e perdoa, Pai, tantos desatinos que nós cometemos, essas guerras inúteis. Auxilia-nos a superar este momento de dificuldade, procurando, sim, para que consigamos a paz e que os dirigentes das nações trabalhem pelo povo que necessita, deixando de lado seu orgulho, sua vaidade, tão comuns em todos estes casos. Abençoa, assim, a seus filhos que estão procurando trabalho, fortalecendo-os no caminho, abençoando aqueles que nos dão trabalho, aqueles que, sim, valorizam o seu trabalho com amor e dedicação, e a todos aqueles, Pai, que vão às nossas casas de oração, para quem pedimos suas bênçãos, todos felizes por poderem agradecer, vos louvar, e assim, abençoando nossas crianças, abençoando nossos jovens, nossos adolescentes, que se juntam a estes que estão vindo ao mundo, que eles sempre tenham como objetivo da sua caminhada o amor, a paz, trabalhando pela justiça, com sabedoria, com fraternidade, e sempre exercendo o perdão, a indulgência, a paciência, a tolerância, para que todos possamos conviver e trabalhar pelo progresso comum desse mundo em que vivemos e pelo progresso individual e espiritual de cada um de nós. E que assim possamos, Pai, sempre, sempre, levar até vós esta prece, pedindo também por este mundo em que vivemos, para que possamos recuperar, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, é o poder, é a glória pela eternidade. E nós humildemente vos pedimos o teu amor, a tua paz, a tua luz, a tua misericórdia em nossas vidas, nas vidas de todos nós reunidos neste momento, daqueles que depois, sim, estarão entrando em contato conosco. Pedimos por todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, que seus bálsamos de luz estejam sempre conosco, suas bênçãos celestiais estejam equilibrando o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, harmonizando nossa mente e assim harmonizamos nossos lares, onde quer que formos levando o seu amor. Por isso, abençoa ainda nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos. Abençoa e fortalece todos os nossos irmãos que se perderam pelo caminho, para que retornem ao necessário caminho do bem, encontrando finalmente a sua paz, a paz que todos nós desejamos. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, Pai, por sua graça, agora e sempre.
também, não é? Que bom, cumprimentamos nosso querido Barros Maurício, cumprimentamos a todos vocês. Encerramento então do nosso encontro de hoje, quase encerrando o mês também, não é? Mês de março. Aqui eu e Célia mandamos um beijo grande para vocês, aquele abraço coração a coração, cumprimentando a todos, desejando uma linda noite para todos vocês, de muita paz, de muita luz, um abençoado final de semana, não é? Abençoadíssimo final de semana para todos vocês, para todos nós e, claro, segunda-feira, com a graça de Deus, vamos reunir novamente no último encontro do mês de março. Então, queridos amigos, uma linda noite para todos vocês. Que a paz do Senhor esteja sempre, sempre convosco, em seus lares, em suas vidas, e que essa paz seja distribuída, né, alegremente onde quer que todos nós formos. Grato pela participação, um grande abraço a todos vocês, uma linda noite, até segunda-feira. Tchau.